Hoje é Tu B'Shvat. Vamos começar só com algumas palavras a respeito do dia de hoje. Tu B'Shvat é chamado Rosh Hashanah da Ilanot, Rosh Hashanah das árvores. Todo mundo fala, todo mundo comemora, mas ninguém sabe o que tem a ver com o aniversário das árvores. Falando hoje com minha filha pequena de manhã, falou, mas aniversário só de uma árvore. Eu falei, por quê? Ela tem 5 anos. Porque igual eu faço aniversário, é só o meu aniversário. Então, cada dia é aniversário de um. Como que é aniversário de todas as árvores no mesmo dia? Cada uma tem o seu. O que significa isso? Então, a verdade é que Rosh Hashanah e Ilanot é uma questão muito técnica. Existe o dia da declaração do imposto de renda. Você faz de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E esse é o marco do teu ano fiscal. Então, existe um marco do ano fiscal das árvores. O que quer dizer fiscal? A pessoa tinha que fazer o dízimo das frutas que ele colhia. E esse dízimo ele tem que ser ano a ano. Então, eu não posso descontar de um ano para outro ano. Então, qual é o marco dessa divisão, um ano para o outro? É 15 de Shvat. Isso é Rosh Hashanah, aí lá nota, é o começo do ano das árvores. Quer dizer, o começo do ano. Aqui é um marco do imposto que você tem que dar. Só isso. Esse é o Tu B'Shvat. Por que a gente comemora? O que tem de tão especial? Então, a gente sabe que uma vez que essa é a data que nossos sábios indicaram para a gente, baseado na Torá, que esse é o marco, quer dizer que alguma coisa especial está acontecendo nesse dia. E aí vem as várias interpretações, explicações, etc. Mas o sentido mais simples é uma questão muito técnica do ano fiscal, que hoje, para nós, não temos esses impostos. Quem está fora de Israel, quem está em Israel, são muito mais limitados e muito ligados mais a uma tradição de manter do passado, mas se você não tem, você não dá as frutas literalmente para o Levi ou para o pobre, etc. Então fica principalmente a questão os ensinamentos. Um dos ensinamentos é que o homem é comparado com a árvore. A Torá fala para a gente que é Adam Metzassadeh, e uma das comparações muito bonitas, estava lendo ontem, de que uma árvore ela é composta de raízes, tronco e galhos e frutas. Raízes a gente pode comparar com a fé. A fé é a base de tudo. A fé ela tem que ser inabalável e todo Yehudi tem essa fé dentro dele. Às vezes você não enxerga, assim como as raízes estão embaixo da terra. Mas as raízes é aquilo que dá o suporte, aquilo que sustenta a árvore, e através das raízes também pode ver a idade da árvore. Além disso, você pode também, quando você corta a árvore, você pode ver os anéis. Mas sem cortar a árvore, é pelas raízes que você consegue ver a idade da árvore. Ou seja, a sustentação dela, a emuná, é aquilo que sustenta o Yehudi. Agora, o cara que fala, eu só acredito, mas não faz nada, não leva a lugar nenhum. Então, o tronco da árvore, a estrutura, não a base, mas a estrutura principal do Yehudi tem que ser as mitzvot, que é o dia a dia do Yehudi, que ele preenche isso com mitzvot, aquilo que pode fazer, aquilo que não pode fazer. Mas o objetivo final da árvore qual que é? Trazer os frutos. E os frutos é quando você consegue gerar uma outra pessoa. O que quer dizer gerar uma outra pessoa? Aquele que não se preocupa apenas consigo mesmo. Eu tenho emuná, eu faço um monte de mitzvot. Eu e minha família estamos garantidos. É aquele que realmente se preocupa em trazer frutos. Frutos é algo que ele é eterno. Uma fruta dela eu posso plantar outras, que eu posso plantar outras, que eu posso plantar outras, assim como a chama de uma vela, que ela é um ciclo infinito. O objetivo nosso aqui está escrito a primeira mitzvah que Hashem deu para Adão, qual foi? Peru urvu. Peru vem da palavra fruta. Frutifique-se. O que significa isso? Então, o sentido literal significa ter filhos, mas além do sentido literal, nós temos a mitzvah de ter filhos espirituais. A Torá traz para a gente que a Torá fala o seguinte, lá na frente, esses são os filhos de Moshe. E aí ele fala, Nadav e Avihu. Nadav e Avihu eram os sobrinhos dele, mas eles eram os alunos. Os alunos, aqueles que a gente ensina, aquilo que a gente transmite, eles são considerados nossos filhos também. Então, aqui a importância da gente, no dia de hoje, levar a lição de que aquilo que eu aprendi, eu tenho que procurar uma outra pessoa para quem eu possa transmitir. Os ensinamentos da Torá, as mitzvot, tudo aquilo que eu aprendo, eu não posso guardar para mim, eu devo passar isso adiante. Esse é o objetivo do Yehudi aqui na Terra. Não se preocupar apenas consigo mesmo, e sim transmitir para o próximo.
Concordou? Então, nesse mesmo espírito, a gente começa hoje o segundo capítulo do livro que a gente começou a ler, estudar, que são as alachot entre o homem e seu semelhante. E aqui ele fala uma das mitzvot, talvez mais difíceis, que é admoestar, puxar a orelha do próximo. E nós temos uma mitzvah da Torá, claramente, uma das 613, Ocheach, Tochiach, et amiter. Advirta o seu amigo. Você tem a obrigação de advertir. Se você vê alguma pessoa fazendo alguma coisa errada, você tem a responsabilidade de ensiná-lo, de educá-lo eventualmente, puxar a orelha para que ele não faça errado. Isso vem de algo que aconteceu agora nessa semana também para Parashat Yitro, que o povo inteiro se tornou uma única coisa e todos nós somos arevim zelazé, nós somos responsáveis e fiadores um pelo outro. O que quer dizer o fiador? Se você pegou emprestado e não pagou, eu sou o fiador, eu tenho que pagar. Mas o que tem a ver? Você pegou emprestado, você que não pagou. O que eu tenho a ver com isso? Sou fiador, eu assumi o compromisso. Se eu sou seu fiador, eu tenho que pagar a conta. Então, se tem um outro Yehudi que não pagou a conta dele com Hashem, eu sou fiador. Todos nós somos fiadores um pelo outro. E essa é a mitzvah que a gente vai estudar, ver as alachot, práticas em relação a isso. Como que a gente faz isso? Porque não é uma coisa tão simples você chegar e falar para alguém, ô, olha o que você está fazendo, está errado. Normalmente, o Talmud fala para a gente, se você aponta para alguém um palito de dente, ele te responde com uma tora na cabeça. Você vai falar para ele, ó... Vamos chegar lá. Advertiu. Até 100 vezes. A Torá repete até 100 vezes. Significa, até o ponto dele falar que se você me falar de novo, eu vou te bater. Mas mesmo que não seja amigo, pode advertir. Todos os Yehudim são amigos. Quando a Torá fala amitecha, o seu próximo, está se tratando todos os Yehudim. Se for com filho? Com filho, mais ainda. Mais ainda. Tem uma mitzvah dupla, além de sua responsabilidade como um Yehudi por outro Yehudi, ele sendo seu filho, você, recai sobre você a mitzvah de Hinur, que é a mitzvah de obrigação, a mitzvah de educação. E aí tem uma dúvida se ela não entra nas 613, tem uma questão em relação a isso, mas é uma extensão de uma mitzvah com certeza, a obrigação de você educar seu próprio filho. Mas, por exemplo, uma criança que cresce e infelizmente o pai não fez o Brit Milá nela, qualquer razão, ou não tinha pai, quando ela, quem é responsável de fazer? O tio. Bom, então, desculpa, eu falei errado. Ela cresce. Vamos, ainda antes dela crescer. Não tem ninguém para fazer o Brit Milá, não tem pai. Quem que tem que se responsabilizar por isso? Ele, o amigo. A comunidade. A comunidade. É nossa obrigação. É nossa obrigação. Recai sobre todos nós. Certo? E parece que é frequente isso. De uma criança estar abandonada e não fazer o Brit, ou uma criança que o... Bom, claro. Sim, sim. Tá certo? E recai sobre a comunidade. Fala. Olha, no Uruguai, numa época, eu acho que é especificamente coisa, década de 20, de 30, 40, Não tinha comunistas, judeus comunistas, não faziam bíblia. Não faziam bíblia mesmo. Depois um problema grave para casamento. Ia casar, ia se relacionar com moça judia. Depois é mais doloroso. Grandes problemas. Mas así que tem um cemitério, o cemitério está dividido aqui na parte de Carolina. Quem não tem? Sim, comunistas. Fala. Não, estou falando assim. Eu tô falando que depois é mais doloroso. Não, era doloroso, é que a gente não lembra, né? Também é. Dói mesmo, dói mesmo. Eu vejo que dói. A criança grita. Vamos lá. Ok, não vamos fugir do assunto. Então, antes da gente elaborar nos detalhes da Halakha, só trazer alguns conceitos básicos sobre essa nossa obrigação. Porque a Halakha, ela parte do princípio que eu tenho a obrigação de me preocupar com o próximo. Mas antes de eu advertir, eu quero entender por que eu tenho que me preocupar com o próximo. Eu cuido da minha família, eu já tenho bastante coisa na minha cabeça, o que eu tenho que me preocupar com outro Yehudi? Se ele está do meu lado, me enche a paciência, tá bom, não se preocupe, eu vou chamar a atenção dele. Mas o outro cara que não tem nada a ver com ele, por que eu preciso me preocupar com ele? Então, primeiro, Hashem deu para a gente essa obrigação, nós somos irmãos e nós estamos sempre no mesmo barco. E se alguém faz um furo no barco e fala, estou fazendo no meu lugar, para de me atrapalhar, não tem o teu lugar. O barco é de todos.
certo? Já contei várias vezes aquela passagem de que havia, anos atrás, acho que foi nos anos 70, provavelmente. Não, desculpa. Começa. Quando que o homem subiu para a Lua? 70? 69. 69. Não foi logo, mas foi no final de 69? Sim, julho. Julho, tá, julho de Julho de 69. 69. Obrigado. Meu pai ainda tem um jornal ainda. Eu tenho também. Vai. Podemos olhar juntos. Não, pode vender, se quiser. Bom, e logo depois desse episódio, teve uma entrevista no rádio, nada a ver com isso, que entrevistaram o Rabino Posner, um rabino dos Estados Unidos, não lembro a cidade dele, e pessoal intelectual, e aí fizeram perguntas para ele, etc. Aí até que viraram e perguntaram, é verdade que antigamente se um judeu comesse bacon ou acendesse um fósforo no Shabat, ele merecia pena de morte? Falou sim. Mas aí como você explica isso? O que você tem a ver com a vida do outro? A coisa é se ele comete um crime, se ele está prejudicando a vida alheia, se ele decidiu fazer isso por conta própria, por que a Torá tem que se meter na vida dele e os outros têm que se meter na vida dele? É uma coisa dele. E aí ele respondeu a resposta clássica de que, na verdade, isso era raro de acontecer, precisava ter testemunhas, e era muito raro se acontecesse uma vez a cada 7 anos, a cada 70 anos, já era considerado um tribunal sanguinário. Então, isso na prática não acontecia. Foi mais ou menos a resposta que ele deu. E para a sorte dele, ou para o azar, o Rebbe estava escutando essa entrevista. E no Shabat seguinte, o Rebbe fez o comentário. O Rebbe começou o seguinte, uma frase enigmática. Ele falou assim, se as pessoas aprendessem o que o Baal Shem Tov ensinou, eles saberiam responder melhor as perguntas que fazem para eles. O que o Baal Shem Tov ensinou? Ele explicou. O Baal Shem Tov ensinou que tudo o que acontece, nós temos que aprender uma lição. E essa semana aconteceu uma coisa completamente extraordinária, que o homem pisou na lua. E disso a gente tem que aprender uma lição. E se a gente aprender a lição disso, a gente vai saber responder melhor as perguntas. E a pergunta é, o que me importa se o outro está comendo algo que é proibido pela Torá? É teu problema? Não é teu problema. E aí o Rebbe começou a fazer a analogia com o homem subindo a lua, que basicamente foi investido bilhões de dólares. Para quê? Para encontrar pedra lá, não sei o que estão procurando lá. Mas para o avanço da ciência. E aí escolhem a pessoa que vai ser a pessoa mais adequada para poder fazer essa viagem. E ele se prepara, e o mundo se prepara, investem bilhões de dólares para saber o que ele vai comer, o que ele vai vestir, como ele vai respirar, como ele vai sobreviver nessas condições. E finalmente chega o grande dia, e ele está lá agora no foguete. Já saiu do planeta Terra, está no espaço, e depois que passa aquela empolgação, que legal, não tem gravidade, é muito legal, você se sente leve, mas depois de um tempo você está lá, o planeta Terra já é uma bolinha de ping-pong, e lá de baixo ficam falando para ele no rádio, ó, aperta esse botão, aperta o outro, agora é hora de comer, tem 6 horas de exercício por dia, para depois poderem se readequar aqui. Chega uma hora e fala, para quê? Tá tão bom aqui, tá tranquilo, os caras ficam me mandando, o que eu tenho que fazer? Faz, não faz, faz, não faz, faz, não faz. Sabe o quê? Eu sei que está no manual, mas está escrito lá que não pode fumar. Mas para garantir, eu trouxe aqui no meu... Eu trouxe sem ninguém ver, dentro do meu casaco, eu trouxe um fósforo e um cigarro. Chega uma hora que não tem muito o que fazer aqui na Lua. E esta teria sido mais uma experiência, mais uma tentativa mal sucedida da NASA, que bilhões de dólares foram para o espaço, literalmente, porque a nave espacial, o foguete, ele explodiu. O cara pode pensar, o que você aí embaixo, o que os outros vão me mandar, o que eu devo fazer? Eu estou aqui, eu estou dirigindo, eu faço como eu quero. Depende de como você olha o contexto. Se você olha o contexto, você como indivíduo, realmente. Mas se você percebe que você está numa missão histórica, todas as gerações estão esperando você chegar e fazer aquela mitzvah. Porque nós, Yehudim, não só que nós estamos num único barco, quem está hoje vivo,
mas estamos ainda no mesmo barco de Avraham Avinu que começou essa jornada. A gente está no mesmo barco que Noah, do primeiro barco lá que ele fez para se salvar. E a gente está nessa jornada, e a gente está numa construção. E essa construção depende de cada um de nós. Então, como você encararia aquele cara, se você pudesse pegar ele um instante antes dele acender o fósforo, falar para ele, você vai fazer isso mesmo? Sabe quanto que investiram em você para você chegar e fazer isso? Só que a missão aqui é o contrário, não é da terra para o céu, é do céu para a terra, que a Hashem mandou a gente aqui. E a gente entender aquilo que o Maimonides ele escreve, de que uma ação nossa, ela pode ser aquela que vai fazer a diferença. Você tem que imaginar o mundo todo como tivesse numa balança, aquelas balanças com os pratos antigamente, aonde os dois lados estão exatamente equilibrados, e uma pena que você coloca de um lado, ela vai fazer com que a balança vai pender para um lado ou para o outro. Essa é a tua mitzvah. Cada mitzvah tua, você tem que imaginar, e de fato é assim, é aquela que vai fazer toda a diferença. Só que a gente não enxerga. Você está aqui no teu foguete, estou trancado na minha casa, ninguém me incomoda, ninguém precisa saber, mas você está numa missão. Então, importa muito para mim aquilo que o outro vai fazer. Porque a minha jornada eu só vou conseguir se você ajudar, se você participar. Então faz parte da minha obrigação absoluta de eu me preocupar não só comigo, isso volta àquilo que a gente falou do dia de hoje, das frutas. Da nossa obrigação não é simplesmente um plus. Ah, eu também vou ajudar os outros. Eu vou fazer mitzvah para mim, vou estudar, e de vez em quando eu vou fazer uma toive, como se fala, vou fazer uma bondade, pegar uns trocadinhos, as moedas que sobraram do troco e dar para o cara na esquina. Fazer uma toive. Não, esse é todo o objetivo. Todo o objetivo da árvore é poder dar frutos. Todo o objetivo nosso é estar aqui. Você tem que ter a árvore para poder ter a fruta. Você tem que fazer mitzvot. Você tem que estudar. Mas o objetivo é você estar aqui, diz a Torá, Peru, Urvu. Você tem que se frutificar. Você criar outras pessoas, criar o ambiente, ajudar o próximo e dar para ele as condições que ele também perceba e ele saiba que ele está fazendo parte dessa mesma missão e que a atitude dele também é tão importante quanto. Hicieron una piada con eso del fósforo, pero con el viaje a Marte. Ahí llegan los astronautas lá, y el astronauta desce y acende un fósforo y vienen corriendo un monte de marcianitos y dicen, no, acende que hoje é Shabbat. O problema é que Shabbat, eu não sei em Marte, mas eu sei que Shabbat na Lua é a cada 8 minutos. E quando o Rabino na Yeshiva falou isso pra gente, então o aluno levantou a mão e perguntou, peraí, quer dizer que então nunca a gente vai poder pisar na Lua? Ele falou, lamento dizer, mas você não vai poder. Na época Elon Musk já não era ainda conhecida, talvez hoje já... É questão do Sol, a posição, não sei explicar. Ela tem lugar só, tem uma parte escura. A famosa piada é que o cara que foi para a Lua, ele ficava colocando, tirando filina a cada 8 minutos, porque ele, dia, noite, dia, noite, dia, noite. Mas isso é o que o meu Rabbi Nashiva falou. Mas eu lembro quando Ilan Ramon, aquele astronauta israelense que infelizmente ficou por lá, mas a orientação rabínica que ele teve foi contar as horas a partir do lugar da onde ele saiu. Então, da onde ele saiu da Terra, então ele conta a referência dele de Shabbat, dia, de noite, etc., é da onde ele saiu. Não é uma coisa tão simples de se analisar, principalmente porque na Halachá, onde você vai encontrar a rota em relação a isso, ir para o espaço, é um pouco difícil. Então, tem bastante interpretativo, mas deixa para os grandes mestres. E tem nos polos, né? Que é cada Também, dias, sim. 6 meses. Mas também, quando a Guemará, na época da Guemará e etc., o mesmo Shulchan Aruch, não tinha pessoas, judeus, pelo menos, morando nesses lugares. Mas tudo, complica tudo. Vamos lá. Fala. Ok, vamos lá. Então, vamos agora, tirando a parte filosófica, vamos ver em termos muito práticos qual é a nossa obrigação. E consta na Halachá, qual é a nossa obrigação em relação a admoestar, advertir o próximo. Então diz a Halachá o seguinte, aquele que vê o seu amigo, que ele pecou, ele está indo para o mau caminho, ou que ele está prestes a pecar, ou prestes a ir ao mau caminho, é uma mitzvah você trazê-lo de volta para o caminho bom. E advertir ele que ele está fazendo algo errado. Como está escrito na Torá,
Ocheach tochiach et amitecha, advirta o seu próximo, velot tissa alav chet, e não carregue sobre ele um pecado. O que quer dizer isso? Que se você vê alguém pecando e você é apático, indiferente, isso recai sobre você. O barco é de todos. Você vê ele fazendo buraco e não fala nada, querendo ou não, aquilo vai te afetar. Então, se a Hashem te colocou numa posição, numa situação onde você viu alguma coisa errada, você vê algo errado, diga que tem algo errado. Você vê algo estranho, algo suspeito, se usa, né? Você vê algo suspeito, fale, avise alguém. Então, essa é a nossa obrigação. Vamos ver detalhes, porque nem sempre eu sou a pessoa adequada para falar para aquela pessoa. Eu preciso saber a maneira de falar para aquela pessoa. Mas a primeira coisa é, eu tenho a obrigação. Como eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Ou se eu vou pedir para outra pessoa fazer, a gente vai ver. Mas eu tenho a obrigação. Se eu vi alguém fazendo algo errado, é muito fácil chegar e falar e colocar no jornal, olha o mundo como está acabando. Oi, vai Smir, tsures. Certo? Não é isso que a Hashem espera de você. A Hashem espera que você seja ou você é parte do problema ou parte da solução. Se você vem relatar o problema apenas para relatar o problema, você é mais ainda parte do problema. Você tem que se tornar parte da solução. Essa é a nossa obrigação. Agora, o que significa quando a Torá fala velot issa alav chet, e não carregue sobre ele um pecado? Então, a explicação que eu dei é, e se você não falar, o pecado é teu. Tem mais formas importantes da gente interpretar essa frase, para a gente entender como a gente deve fazer essa advertência. Não carregue um pecado também significa que você tem que saber como fazer. Porque às vezes você, com a melhor das intenções, você acaba humilhando a outra pessoa. Existem situações muito pontuais e excepcionais que você deve humilhar uma pessoa que está pecando. Exemplo típico, aquele cara que está divorciado da esposa há muito tempo e se recusa, Deus nos livre, a dar um get, pelo ego, qualquer outro motivo. Então, às vezes, a única forma de você pressionar a pessoa é pressionar ele socialmente. E, às vezes, até humilhar ele publicamente para ver se ele muda de ideia. Ele está fazendo a pessoa sofrer, e todo mundo sabe. Agora, eu chegar para alguém que está fazendo uma coisa errada, muitas vezes até por falta de conhecimento, por falta de prática, eu chegar e falar, pessoal, olha o cara aí, fica de olho, olha o que ele está fazendo. Você agora está fazendo algo muito mais grave, que é envergonhar o próximo. Então, você tem que ter a sensibilidade de saber como fazer, e mesmo quando não é em público, quando é cara a cara, falar de uma maneira que a pessoa não se sinta humilhada, e sim que a pessoa possa absorver aquelas palavras e entender que você está querendo o bem dela, porque isso é uma extensão, faz parte daquela mitzvah de amar ao próximo. Eu amo você, eu quero o teu bem, e por isso eu estou preocupado com você e eu quero que você faça a coisa certa. Assim, como é um filho, por exemplo, você está fazendo porque você realmente se importa com ele. Às vezes não, às vezes é porque você se importa que os outros vão falar do teu filho. Mas tem que tomar cuidado, tem que respirar fundo, depois você pensa como você vai falar para o teu filho. A gente já comentou isso antes. Uma outra situação que você deve advertir a outra pessoa, não só se ela está pecando entre ela e Deus, mas se ela fez algo contra você. Se a pessoa te deixou chateado, você tem a obrigação de chegar e falar para ela, olha, eu estou chateado com você porque você fez A, B, C. E essa é a fonte da grande parte das brigas que a gente tem. A gente não tem a coragem, ou não tem a palavra é a coragem, de chegar e falar para o outro aquilo que está sentindo. Ah, ele só não olhou para mim, eu vou falar que ele não olhou para mim? Fica chato, mas eu sei que ele não gosta de mim. E aí disso já vai se tornando algo maior. E aí agora, na próxima, eu não vou olhar para ele. Na verdade, naquele dia, ele não percebeu que eu estava lá. Ou estava com problema no olho e ele não conseguiu, por acaso, ele não me enxergou. Tá certo? Então a gente tudo começa do fato que a gente começa com um sentimento por algo que o outro fez. Pode ser que de fato ele fez, pode ser que você acha que ele fez, e você não teve a coragem de esclarecer com ele aquilo que ele fez. Então isso também faz parte da mitzvah de advertir o próximo. Advertir porque ele fez algo entre ele e Deus, algo entre ele e o outro, mas também aquilo que ele fez
eventualmente contra o que você acha que foi contra você. Ora, Fala. esse que o senhor falou de não carregar a transgressão do outro, nesse caso, por exemplo, porque você estaria com rancor, então, que também não pode guardar rancor. Exatamente, boa, perfeito. Então, esse era, eu esqueci de falar, exatamente isso. Então, quando a Torá fala advirta e não peque, a gente falou advirta e não peque, pode ser a interpretação, se adverte, porque senão você é o pecador. A segunda, a gente falou advirta e não peque, advirta sem pecar, sem envergonhar. A terceira é justamente essa que você elaborou, que é isso, que se eu não te advertir, eu vou estar pecando, porque eu vou acabar te odiando. Então, olha como a Torá é multifaceta, e você é a mesma frase, ela é interpretada de várias formas, e todas elas são verdadeiras, e todas elas são importantes. Agora, está escrito que uma pessoa, um Hassid, o que significa um Hassid? Uma pessoa que vai além do pé da letra da lei, uma pessoa que quer ser muito cuidadosa, então ele pode relevar. Eu posso relevar. Não é porque você olhou mal para mim que eu vou ir lá e te falar, vou relevar, isso é besteira. Mas presta atenção. O nível de Hassid é um nível de auto-refinamento muito elevado. Às vezes a gente acha que a gente releva, mas no fundo eu não estou com cara de enfrentar a pessoa. Então eu relevo, digo, é só não olhar mais para ele, está resolvido. Relevei. O que me importa? Não gosto dele mesmo? Não vou olhar mais para ele mesmo? Esse cara está fora da minha lista. Aquele cara que devia R$ 300. Ele chegou, falou para ele, não, você vai pagar? Não, não devo. Você vai pagar? Não devo. Assim passaram muito tempão. Até que depois de um tempo, passou Yom Kippur, o cara chegou, tá, toma aqui, R$ 300. Falou, não, não, não. Prefiro que fique com você, mas eu não mudo de opinião sobre a seu respeito. Para mim, você é um devedor eterno. Tá certo? Então, às vezes a gente finge que releva, mas no fundo eu estou querendo me apegar ao sentimento negativo que eu tenho da pessoa e eu não tenho a humildade, é uma humildade eu chegar e encarar a pessoa. Eu preciso ter humildade para dizer que o quê? Que eu sou muito orgulhoso e eu me ofendo por uma besteira. Que o mais comum é falar, você se ofendeu por isso? Você é um banana, certo? Cadê teu autoestima? Então eu não tenho capacidade de chegar e falar para outro, sim, me ofendi, você não olhou para mim. Eu me ofendi, te cumprimentei, você não respondeu. Sério? Eu nem percebi que você estava lá. Mas é uma coisa muito simples. Mas eu sou orgulhoso, desculpa. Eu me ofendo se alguém não... Difícil a gente expor a nossa fraqueza. Então, você tem que ir lá, encarar, e assim você resolve a maioria dos nossos problemas sociais. A gente tem essa obrigação, senão a gente pode acabar guardando isso dentro de nós. Então, o ideal, o nível mais elevado é você relevar. Mas presta atenção e veja bem se de fato você relevou e você não se importa, porque você é realmente humilde. Agora, se você relevou porque você guardou aquilo, ficou, perdoa, mas não esqueço, aí você está cometendo exatamente o erro que a Torá coloca para gente. Lemos por aqui hoje. Acho que é que às vezes você não conhece A pessoa?